passos curtos. Tão curtos quanto os pés. Estas mulheres caminham com dificuldade. Equilibram todo o peso do corpo em pequenos sapatos coloridos. Elas fazem parte de uma antiga tradição chinesa, em que a beleza está no tamanho dos pés. Viajamos para o outro lado do mundo para conhecer um dos rituais mais antigos da China. Um país de cultura milenar, mas que também se abre para o novo e para a modernidade. Vaidosas, estas mulheres capricham na maquiagem. Jamais saem às ruas sem pintar o rosto. Mas para elas, a beleza mesmo está nos pés minúsculos. Pelo menos aqui nesta região da China, quanto menor for o pé dessas mulheres, mais bonitas elas são consideradas. Agora observa o tamanho do pé delas. Algumas, é claro, têm os pezinhos um pouquinho maiores, mas todas têm os pés bem menores do que o normal. Vou até botar meu pé do lado para comparar a diferença. Olha aqui, a diferença é muito grande. No vilarejo de Jiuji, no leste da China, encontramos algumas sobreviventes desta antiga tradição. Diz a lenda que o imperador chinês se apaixonou por uma das mulheres que dançavam para ele. O detalhe, a bailarina tinha pés muito pequenos. A partir daí, para conquistar o imperador, todas queriam ter os pés iguais aos da dançarina. A tradição dos pés pequenos se tornou popular e os homens só enxergavam a beleza no tamanho dos pés. Por isso, era preciso encontrar alguma forma de diminuí-los. Mas como? Não vai ser fácil descobrir. Tirar os sapatos e mostrar os pés é algo muito íntimo para estas chinesas. A tradição foi ficando esquecida e o número de mulheres que mutilavam os pés foi diminuindo. Só nesse vilarejo, por exemplo, há 15 anos eram 11. Hoje, essa turma diminuiu bastante, são apenas 6. E o grande medo delas é que elas nunca mais sejam lembradas como as mulheres mais bonitas aqui da região. Os próprios pais decidiram diminuir os pés das meninas, à força, para que pudessem caber nos pequenos sapatinhos coloridos. Era a única forma de garantir um marido. Como elas queriam conquistar um marido, beleza era sinônimo de pé pequeno, então elas tinham que passar aí por esse sacrifício para poder ter o pé bem pequenininho e ser considerada a mulher mais bonita da região. Os moradores do vilarejo falam mandarim, mas a barreira do idioma não impede a nossa comunicação. Então a gente tem que traduzir primeiro para o inglês, depois para o mandarim, para depois para o dialeto delas, para que elas possam compreender a gente. Então eu vou pedir ajuda aqui para a nossa tradutora. Mas se a tradução demora um pouquinho, a gente tenta por gestos. Quero ver quem me aponta aqui qual delas é mais bonita. Ah, ficou com vergonha, todo mundo apontou para ela. Na verdade, está uma apontando para a outra aqui. Elas são muito amigas, então é difícil saber qual delas é a mais bonita. Ah, todo mundo é bonito aqui na equipe. Tá certo, isso aí, equipe bonita, né? Apesar das brincadeiras, o assunto é sério. Diminuir os pés é mutilar o próprio corpo e prejudicar a postura das mulheres. Muitas vezes, os pais ou os avós quebravam os dedos das meninas quando elas tinham, no máximo, 7 ou 8 anos. Os pés eram amarrados num formato que coubessem nos sapatinhos. E assim, elas viveriam até o fim da vida. Fu Jifeng é a mais velha entre as sobreviventes desta tradição. Ela tem 90 anos. Teve os dedos dos pés quebrados aos 7 anos.
Eu chorei muito, doía demais, diz ela. Ela se casou aos 12 anos. No final da década de 90, o marido morreu. E mesmo sem o companheiro do lado, Fu Jifeng ainda usa as faixas e mantém os pés escondidos nos sapatinhos. Naquela época, todas as meninas tinham que passar por isso, revela a vaidosa senhorinha. Peço então para ver os pés. Para isso, ela precisa tirar os sapatos. O que a gente está tentando convencê-la é para que ela justamente mostre para a gente como é que o pé fica exatamente dentro desse sapato e como é que ele está hoje, depois do que ela fez para ficar mais bonita, já que a tradição era essa. Está sendo difícil, um pouco difícil convencer ela, porque elas têm muita vergonha do que fizeram com os pés. Nem os maridos na época podiam ver. Então é claro que é um pouquinho mais delicado hoje tentar convencê-la. Acho que agora a gente conseguiu. Ok? Vamos ver se ela vai mostrar. Eu não sei como é que o pé pode ficar exatamente nesse tamanho. Só tem um dedinho aqui, ó. Um dedinho. Eu não sei se a imagem é muito forte ou não. Não, acho que ela não vai tirar. Acho que é o máximo que ela vai tirar isso. Posso tocar? Posso tocar? Não? Não, acho que ela não quer. Eles tinham muita vontade de que o pé parecesse uma flor de lótus, que tem a flor de lótus, tem justamente uma parte mais embicada, assim, ó. Então, por isso que essa técnica, essa tradição ficou muito conhecida como o pé de lótus, ou seja, queriam que o pé fosse muito parecido com a flor. A minha mão ainda é um pouquinho maior que o pé dela. Ela não quis, ficou um pouco nervosa aqui, não quis mostrar o pé. O marido nunca viu os pés dela sem as faixas e sem os sapatos. Mas afinal, que segredo se esconde nestes sapatos? Como ficam os pés destas mulheres para que caibam aqui dentro? Olha aqui a diferença. Dá para acreditar que alguém consiga ter um pé desse tamanho aqui? Parece de criança, na verdade, né? Parece um sapatinho de criança. Os pés destas mulheres não passam de 16 centímetros. No Brasil, por exemplo, Fu Jifeng calçaria número 23. O mesmo de uma menina de 3 ou 4 anos. Todas estas mulheres já passaram dos 70 anos, mas ainda tem muita disposição. Essa dança, por exemplo, repete ao longo de 10 minutos, mais de 50 passos. Cada posição é diferente da anterior. E elas não esquecem nenhuma. E nada parece tirar a concentração destas mulheres, nem mesmo a dor que ainda sentem nos pés. Em 1949, a Revolução Comunista fez uma série de mudanças na política, na economia e também na tradição dos pés pequenos. O ritual passou a ser considerado tortura contra as mulheres e foi proibido. Mas para as meninas que tiveram os pés amarrados, a alteração era irreversível. Elas teriam que conviver o resto da vida com os pés mutilados. Fug parece estar disposta a revelar o segredo que ficou escondido dentro dos sapatos de muitas mulheres chinesas. Depois que o governo proibiu o ritual, ela finalmente desamarrou os pés. Mas perdeu as contas de quantas noites ficou sem dormir, por causa da dor. E para ela é angustiante até hoje. Ela fala que ainda sente um desconforto, não consegue ir a todos os lugares que ela gostaria por causa dos pés, que durante muitos anos estiveram amarrados. Ela foi buscar a faixa que ela usava nos pés para deixar os pés amarrados.
Nossa! Olha o formato do pé dessa senhora aqui. Muito deformado ainda, muito deformado. Além de pequenininho, não dá para saber onde é que estão os dedos aqui. Não dá para ver. Os dedos eram puxados para trás. Os dedos estavam bem aqui, fechados. Os dedos para baixo do pé. E durante tanto... Eu não consigo enxergar direito os dedos aqui. Deixa eu ver, o primeiro dedo está aqui, o segundo dedo está aqui, o terceiro, o quarto e o quinto nem dá para ver mais. Isso aqui é para ser o quinto dedo dela. Vou mostrar o meu pé aqui junto para ela, já que ela está disposta. Olha a diferença, o tamanho dos pezinhos aqui. É quase a metade o pé dela. É quase a metade do meu. Ela chorava muito de dor, né? Doía muito. Dá para imaginar a dor que essa mulher sentia. Ela vai mostrar como é que ela amarrava aqui os pés na época. Ela enrolava essa faixa com muita força para que os dedos permanecessem embaixo dos pés. E assim ela conseguia fazer com que os dedos ficassem bem firmes. E ela ficava com essa faixa, botava o sapato e ela só tirava essa faixa para lavar os pés. Dá para imaginar passar boa parte da vida com os pés amarrados desse jeito? Sem praticamente sentir os dedos mais? Muito pequenininho aqui o pé dela. Pig Chong teve os dedos dos pés quebrados quando tinha 7 anos. Os pais também queriam que a filha ficasse bonita para se casar. O marido, tão esperado pela família, apareceu. E depois do casamento, contrariando a tradição, ele pediu para que a esposa tirasse as ataduras. Não queria ver a mulher, de 16 anos, sofrer tanto, mas também não queria ver os pés sem os sapatos. E até hoje, o assunto ainda é um tabu. Os maridos dessas mulheres eram proibidos de olhar para os pés delas, porque, claro, era uma cena bastante chocante, uma cena forte, os dedos quebrados para baixo, os pés amarrados, então eles não podiam enxergar. Eles achavam muito bonito o formato do pé pequenininho, mas somente assim, ó, dentro dos sapatos. Fora desses sapatinhos, eles não enxergavam. Só que esse casal aqui é um casal um pouco mais moderno, porque ele está um pouquinho de lado, meio tímido, talvez seja uma situação um pouco constrangedora para ele, ter que olhar para os pés da esposa, mas hoje ele já não vê isso como um grande problema. Hoje, inclusive, ele está aqui ao lado dela, acompanhando ela num momento tão íntimo para eles, para os chineses, que é o momento em que eles lavam os pés. Mas por que tanto fascínio por pés tão pequenos? Luo Chaoan tem 90 anos, 75 deles ao lado da mulher. Luo se apaixonou pelos pés da esposa quando ela tinha apenas 14 anos e nunca mais a deixou. Luo não escuta direito. Nossa tradutora e a esposa dos pés pequenos o ajudam a entender. Pergunto se ele se apaixonou primeiro pela mulher ou pelos pés dela. Ele acha graça na pergunta e diz que se apaixonou primeiro pelos pés. E se fosse ao contrário? E se os homens tivessem que quebrar os dedos para ficarem bonitos? Será que ele faria? Eu não posso fazer isso, diz ele. Sou homem e tenho que trabalhar. Não se sabe ao certo quantas mulheres tiveram os pés mutilados, mas estas são as últimas que sobreviveram à tradição e que até hoje carregam em seus corpos as marcas de uma beleza tão exótica. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações amanhã no Fala Brasil. Uma ótima noite para você. Fique agora